o juízo de Deus, as trombetas e a volta gloriosa de Jesus Cristo. Desde os primórdios, a palavra de Deus revelou ao homem que a história da humanidade não terminaria em silêncio, mas sim em um grande clímax, onde o Senhor Todo-Poderoso manifestaria sua justiça e sua glória. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, nos apresenta visões profundas e simbólicas que falam do fim dos tempos, do juízo de Deus sobre a terra e da esperança bendita na volta de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa promessa é a âncora da fé cristã, pois mostra que o retorno de Jesus Cristo será visível, glorioso e inescapável. As revelações de João são apresentadas em uma sequência de selos, trombetas e taças, cada qual mostrando juízos progressivos sobre a terra, chamando a humanidade ao arrependimento. Entre essas manifestações, destacam-se as 7 trombetas que, quando soam, trazem consigo sinais inconfundíveis da ira de Deus contra a impiedade. Em Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 a 6, João descreve a abertura do 7º selo e a preparação dos 7 anjos que receberam as 7 trombetas. Há silêncio no céu por cerca de meia hora, revelando a solenidade do momento. O juízo está prestes a ser derramado. A primeira trombeta, descrita em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, mostra granizo e fogo misturados com sangue lançados sobre a terra. A terça parte das árvores é queimada, bem como toda a erva verde. Este juízo remete às pragas do Egito registradas em Êxodo capítulo 9, onde o Senhor também enviou granizo como sinal de seu poder. Aqui, porém, o alcance é ainda mais amplo, demonstrando que a criação sofre por causa da rebelião do homem contra o Criador. O mundo que rejeita Jesus Cristo experimenta os sinais de destruição sobre a própria natureza. A segunda trombeta, relatada em Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9, traz a visão de algo semelhante a um grande monte ardendo em fogo, lançado ao mar. A terça parte do mar se torna em sangue, a terça parte das criaturas marinhas morre, e a terça parte das embarcações é destruída. O mar, símbolo de povos e nações, é atingido de forma direta. A criação marinha é ferida, e a vida humana, dependente dos mares, sente os efeitos. É como se o Senhor lembrasse ao homem que nem a economia, nem a ciência, nem a força militar podem impedir o seu agir. A terceira trombeta, em Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11, mostra uma grande estrela ardendo como uma tocha, que cai sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Essa estrela se chama Absinto, e a terça parte das águas se torna amarga, causando a morte de muitos. A água, fonte de vida, é corrompida, e o homem experimenta a escassez e a sede. A humanidade que rejeita a água viva que é Jesus Cristo, o mesmo que disse em João capítulo 4, versículo 14: Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Agora se vê diante de águas contaminadas que trazem morte. A quarta trombeta, narrada em Apocalipse capítulo 8, versículo 12, atinge os astros celestes. A terça parte do sol, da lua e das estrelas é ferida, e a terça parte deles se escurece. O dia perde a terça parte da sua claridade, e a noite igualmente. A luz que guia os homens se torna trevas, apontando para a realidade espiritual da humanidade sem Deus. Aquele que rejeita a Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo, experimenta a escuridão tanto física quanto espiritual. E no versículo 13, João vê um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Aqui se introduzem os 3 ais, indicando que os próximos juízos seriam ainda mais severos. A quinta trombeta, também chamada de primeiro ai, é descrita em Apocalipse capítulo 9, versículos de 1 a 11. João vê uma estrela caída do céu que recebe a chave do poço do abismo. Ao abrir o poço, sobe fumaça como a de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Da fumaça saem gafanhotos com poder semelhante ao dos escorpiões.
Eles não têm permissão para ferir a erva da terra, mas somente os homens que não têm o selo de Deus sobre suas testas. Esses gafanhotos atormentam os homens por 5 meses, e o tormento é tão grande que muitos buscarão a morte, mas não a encontrarão. Essa visão mostra a intensidade da angústia que virá sobre aqueles que rejeitam a salvação em Jesus Cristo. O texto ainda descreve a aparência desses gafanhotos, semelhantes a cavalos preparados para a guerra, com coroas, rostos como de homens, cabelos como de mulheres, dentes como de leões e caudas como de escorpiões. O seu rei é o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollyon, que significa destruidor. Essa imagem aponta para forças demoníacas que serão liberadas para atormentar a humanidade, mostrando a seriedade do juízo divino. A sexta trombeta, o segundo Ai, está em Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 21. O sexto anjo toca a trombeta, e João ouve uma voz que vem dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus, dizendo ao sexto anjo para soltar os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos são liberados para matar a terça parte dos homens. E João vê um exército de cavalaria de 200 milhões. Os cavalos tinham cabeças como de leões, e deles saíam fogo, fumaça e enxofre, que matavam a terça parte da humanidade. Mesmo diante desse juízo, o texto diz que os homens que não foram mortos não se arrependeram das obras de suas mãos, nem deixaram de adorar demônios ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, nem se arrependeram de seus homicídios, feitiçarias, prostituições e furtos. Essa passagem revela a dureza do coração humano, que mesmo diante de castigos tão severos, ainda resiste ao arrependimento. Entre a sexta e a sétima trombeta há um intervalo, onde João recebe novas visões, incluindo o livrinho aberto em Apocalipse capítulo 10 e a medição do templo em Apocalipse capítulo 11. No entanto, o clímax chega com a sétima trombeta. Em Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 18, o sétimo anjo toca a trombeta, e ouvem-se grandes vozes no céu, dizendo: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos se prostram diante de Deus, adorando-o e dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. As nações se iraram, e chegou a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e para dares o galardão aos teus servos os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e para destruir os que destroem a terra. Aqui vemos que a última trombeta anuncia não apenas juízo, mas também a vitória de Jesus Cristo e o estabelecimento definitivo do seu reino. O Apocalipse deixa claro que após as trombetas ainda viriam as taças da ira de Deus, mas o destaque está na esperança de que ao final de todos esses acontecimentos, Jesus Cristo voltará em glória para reinar. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, João descreve a visão do céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça há muitos diademas, e tem escrito um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome é chamado a Palavra de Deus. Os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa descrição mostra o retorno triunfante de Jesus Cristo para exercer juízo e estabelecer seu governo eterno. O juízo final é descrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, onde João vê um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fogem de diante da sua face, e não se achou lugar para eles. Os mortos, grandes e pequenos, estão diante de Deus, e os livros são abertos.
Outro livro é aberto, o livro da vida, e os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entrega os mortos que nele havia, a morte e o inferno entregam os mortos que neles havia, e são julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aqui está a consumação do juízo de Deus, onde não há escapatória para os ímpios, mas apenas justiça plena. Após o juízo, João contempla a esperança eterna, a Nova Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, ele diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A visão final aponta para a restauração de todas as coisas, para um tempo em que não haverá mais dor, nem sofrimento, porque o Senhor fará novas todas as coisas. Portanto, o Apocalipse não é apenas um livro de juízos, mas também de esperança. Ele revela a seriedade do pecado e da rejeição a Deus, mas também mostra a vitória final de Jesus Cristo, o Salvador que virá para reinar. As 7 trombetas soam como avisos divinos, chamando os homens ao arrependimento antes que seja tarde demais. Cada toque ecoa não apenas juízo, mas também misericórdia, pois até mesmo em meio às pragas, Deus dá oportunidades para que a humanidade se volte para Ele. Porém, muitos endurecem seus corações. Assim, cabe a nós hoje ouvir a voz do Espírito Santo, arrepender-nos de nossos pecados e esperar com fé e vigilância a gloriosa manifestação de Jesus Cristo. Pois como está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.